Fala, teu concurseira, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. E se você vai passar concurso público, já deixa teu like no começo do vídeo, já compartilha esse vídeo aqui e se inscreve no canal, tá bom? Se você não me conhece, sou o professor Aaron Marques, estou aqui para passar para você um conteúdo gratuito com qualidade e hoje você já sabe da lei de tortura, 9455, uma lei que cai muito, eu chamo de lei de polícia. Então, se você está estudando aqui, por exemplo, para a Guarda Municipal de Maracanaú, essa lei é para você. E para você que não está estudando para a Guarda Municipal de Maracanaú, mas caiu aqui nessa aula, não se preocupe, vai ser aproveitada completamente. Principalmente porque meu objetivo aqui é matar a lei de tortura, independente da banca que você pegar. Logicamente que a banca da Guarda Municipal de Maracanaú é a banca IDECAN, e ela realmente é uma banca bem completa. Ela cobra tanto a letra da lei em si, quanto aquilo que está fora da letra da lei. Isso é muito importante e válido, porque vai juntar conhecimentos e vai formar uma base muito forte para você responder tanto essa lei aqui quanto outras leis também, tá bom? Sem muita enrolação, vamos lá começar a nossa aula. A lei de tortura, assim como as outras leis extravagantes, são leis que derivaram de dentro da Constituição Federal. O que é que isso quer dizer? Que lá dentro da Constituição foi dito um direito, esse direito tem que ser preservado, tem que ser protegido, e para isso criou-se uma lei, tá bom? Por exemplo, o crime de tortura. Tortura, você sabe que é errado, tá? Ele fere justamente o princípio da dignidade da pessoa humana. Lá no artigo 5º, no Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição, tem dizendo o seguinte: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou, degradante. Nesse caso, abriu-se uma brecha para que o legislador criasse uma norma para proteger justamente o bem jurídico tutelado da dignidade da pessoa humana, da vida, da integridade física, cumprir com a legalidade, com a proporcionalidade. Tá bom? Nesse caso, hoje, nós estudaremos o crime de tortura. É um crime abominável, tá? Que não deve ser cometido, tá certo? Esse crime, né, ao contrário de outros que nós podemos falar, tipo homicídio, tipo lesão corporal e outros crimes, não tem exceção, não tem excludente de culpabilidade, excludente de alguns, não. Praticou tortura, é tortura, não tem um salvo, não tem um exceto. Tá? Já começa por aí. É um crime muito grave, inclusive é um crime que ele é equiparado ao hediondo. Se você não sabe, existe um rolzinho, né, no artigo 5º, e a gente estende um pouquinho para outras leis, que é justamente os crimes inafiançáveis e os crimes insuscetíveis de graça, anistia ou indulto. Tortura, ela é inafiançável e também ela é insuscetível de graça, anistia e indulto. E o que é graça, anistia e indulto? É um perdão que pode ser dado àquela pessoa, tá, que cometeu determinado crime. Porém, a tortura já não aceita. Além disso, ela é considerada um crime equiparado a um crime hediondo, um crime de grave, tá bom? Vamos lá começar aqui e a gente faz alguns detalhezinhos, alguns adendos no meio das questões que fica melhor ainda, tá bom? Vamos lá. Primeira questão na tela. Constitui crime de tortura. Nada mais do que válido, tá? Nada mais do que válido você perguntar o que é tortura. Até porque, como que eu vou dizer se uma ação, se um ato foi tortura ou não, se eu não souber a definição? E é justamente o que a lei traz pra gente. E para ser mais legal, em vez de eu responder a questão para você e passar para a próxima questão, foi o seguinte: vamos estudar junto, vamos passar para a letra da lei, a partir dela eu vou voltar para a questão e a gente vai responder junto, com o conhecimento, assim, ó, alinhado, tá bom? Vamos lá. Se liga aí, ó. Cadê? Vamos lá. Peraí. Aqui, pronto. Artigo 1º, vamos lá. Constitui crime de tortura. Ele vai definir, ele vai dar a definição de crime de tortura. E aí eu quero que você preste muita atenção aqui. Olha pra cá. Sabe por quê? Porque hoje, saiba que as bancas elas estão cada vez mais profissionalizadas. Elas vão trabalhar com você uma forma de cobrança de questão que pode justamente fazer com que você erre, porque você não prestou atenção, principalmente na etimologia das palavras e na importância que ela tem dentro de um termo. Como assim, professor? Agora, para de português, não é isso. Existem algumas palavras que elas são essenciais para que seja cumprido o objetivo daquele termo, daquele artigo, daquele caput, daquele inciso, enfim. É muito importante que você preste muita atenção nisso. Para com esse negócio de querer decorar a letra da lei, decorar o inciso, o caput, isso já passou, isso já foi de 2018 para trás. De lá para cá, daqui para frente também, é só conhecimento intelectualizado, que é um conhecimento formado. Então você tem que criar essas conexões, essa coesão entre os próprios direitos mesmo.
É por isso que eu digo muito que as bancas hoje, elas têm uma característica que se chama característica da interdisciplinariedade. Elas pegam conteúdos, conhecimentos de outros direitos e vão misturando aqui, ó, constitucional com penal, leis especiais com processo. Então você não vai mais estudar uma lei sozinha. E se você tiver um conhecimento fortalecido dos outros direitos, vai se tornar muito mais fácil com que você responda a questão. Voltando aqui. O que é que seria, então, o crime de tortura? O crime de tortura é, olha aqui o inciso 1, presta atenção, constranger alguém com o emprego de violência ou grave ameaça, boa, causando-lhe sofrimento físico ou mental. O que é que a gente já pode extrair daqui de muito, muito importante? Primeiramente, tá? Vou até trocar aqui a cozinha, colocar um amarelo. Primeiramente, que aqui tem que ter uma grave ameaça ou uma violência. Aqui nós tratamos de um requisito, tá bom? Tem que ter violência ou grave ameaça. Lembra, é ou grave ameaça. Pode ter só violência? Sim. Só grave ameaça? Sim. E essa violência ou grave ameaça, ela tem que ter uma causa, um efeito. Qual que seria? O sofrimento físico ou mental. Então pode ser só físico, só mental ou os dois. Tá bom? E aí, agora que vem uma parte muito importante. Além da violência, da grave ameaça e do objetivo de causar um sofrimento físico e mental, existe a finalidade. Podemos dizer que a tortura, ela tem que ter um dolo específico, um dolo especial. E aí a própria lei traz pra gente já. Quer ver? Vem pra cá. E esses dolos têm nome, tá? Olha o item A. Com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa. Olha o item B. Para provocar a ação ou omissão de natureza criminosa. Item C. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Isso são as finalidades, são os dolos específicos que é pedido nos crimes de tortura. E aí é muito, muito, muito importante que nós saibamos quais são o nome desses crimes, que pode aparecer na sua prova, tá bom? Olha aqui, o item A fala sobre obter informação, declaração, confissão. Aqui nós chamaremos de tortura, tá bom? Tortura, confissão. Tortura, confissão. Aqui nós temos a tortura, tá? Tortura, crime. E aqui embaixo nós temos a tortura discriminatória, tá? Tortura discriminatória. Então, essas torturas, elas têm nome. E é importante que você saiba, porque se uma banca ela vier cobrando, assim, um termo de uma doutrina, um termo de um STF, STJ, que aparece muito nas provas agora, independentemente do nível fundamental, superior, você tem que estar inteirado, você tem que estar sabendo, tem que estar por dentro desses termos, tá bom? Porque senão você vai escorregar no casca de banana, vai perder uma questão besta e, consequentemente, infelizmente, perder o seu concurso, tá bom? Continuando. Vamos lá. Olha aqui. Também nós temos outra forma de tortura, que é justamente essa daqui. Deixa eu voltar aqui para a caneta vermelha. Vamos lá. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. Com emprego, de novo, ó, de violência ou grave ameaça. Tem que ter. Só que aí presta muita atenção. Aqui, diferentemente dos outros tipos legais, ela fala de um intenso, olha, de um intenso sofrimento físico ou mental. Essa palavrinha aqui já foi utilizada em questão, tá bom? E a sua ausência na letra da lei deixou a questão equivocada. Isso aconteceu na PRF, tá? Se eu não me engano, 2021. Como forma de aplicar um castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Aqui também tem nome, tá? Aqui também tem nome. Aqui é a tortura castigo, tá? Tortura castigo. Lembra, para que você cometa um crime de tortura castigo, é necessário que você tenha uma qualidade. E é por isso que nós chamamos de crime próprio, tá? Você precisa ter a qualidade de guarda, poder, autoridade. Você precisa ser um garante daquela pessoa que sofrerá a tortura, lembra, de um intenso sofrimento físico, para constituir o crime de tortura castigo. E a reclusão é de 2 a 8 anos. Olha aqui o parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem? Isso daqui, sempre que você encontrar, já sabe, eu falo sempre disso. É uma forma equiparada do crime, tá bom? Ou seja, vai sofrer a mesma penalidade. Submete a pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio de prática de ato não previsto
ou não resultante de medida legal. Aqui tem um famoso exemplo do agente carcerário, que hoje nós chamamos de policial penal. Né? No caso de policial penal, sujeitar o preso a medida de segurança que está fora da lei, logicamente, e causar-lhe sofrimento físico ou mental, tá bom? Não tem muito segredo. Volta agora comigo aqui para a questão. Vamos lá resolver. Constitui crime de tortura. Item A. Privar a liberdade de alguém. Deixa eu voltar aqui para a canetinha. Durante a ação de subtrair seu patrimônio mediante grave ameaça. Nada a ver. Isso aqui está mais para roubo circunstanciado com a privação de liberdade da vítima, tá bom? Olha o item B. Constranger alguém com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico em razão de discriminação racial. Opa, nossa resposta está aqui. Lembra? Tem que constranger alguém, tem que ter violência. Ah, professor, mas não tem grave ameaça. Lembra? É violência ou grave ameaça. Lembra? Conjunção alternativa. Ou grave ameaça, causando sofrimento físico. Ah, professor, não tem um mental. É físico ou mental, em razão de discriminação racial. Olha o item C. Praticar o tráfico de pessoas, nada a ver com tortura. Olha o item D. Privar alguém de sua liberdade mediante cárcere privado, sem contato com seus familiares. Aqui pode causar outro crime, mas não é de tortura. Pode ser até cárcere privado, se não me engano, 249 do CP. Olha o item E. Reduzir alguém à condição análoga de escravo, submetendo os trabalhos forçados ou a jornada exaustiva. Eita, professor, isso aí já é tortura, né? Realmente é uma tortura, mas não é uma tortura, o crime de tortura. É uma tortura, né, comumente, senso comum falando. Mas esse crime aqui, ele existe. É o crime de condição análogo à condição de escravo. Lá do Código Penal. Aqui é a Lei 9455, Lei Especial, Direito Penal Especial. Voltando. Item E também não é a nossa resposta, logicamente. B é a nossa resposta de bora passar nesse concurso que está na hora, meu filho. Vamos lá. Segunda questão. Quanto às disposições constitucionais e legais em relação à tortura, considere os seguintes itens. Ao final, assinale a alternativa correta. Veja bem, olha que no próprio enunciado ele já fala, ó, quanto às questões constitucionais e legais. Constitucional está se referindo a quê? Pelo amor de Deus, hein? Constituição de 88. Legal, a Lei 9455. Ou seja, vai acontecer aqui uma interdisciplinariedade dentro da nossa questão. E é muito massa isso. Lembra, questões que começam com itens, 1, 2, 3, 4 itens, sempre comece pelo menor e depois já vai anulando as alternativas. Qual o menor aí, hein? É o item 2. Então vamos lá. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Justamente nosso inciso 3º do artigo 5º, se eu não me engano, tá bom? Vamos lá. Se o inciso 2, né, se o item 2 está correto, eu já posso eliminar alguma? Sim ou não? Posso. Posso eliminar o item D, porque está dizendo que todas estão incorretas, mas não. O item 2 está correto. Continuando. Próximo menor, primeiro item. Item 1. A prática de dar a tortura será considerada como crime inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça, anistia ou indulto. Muito boa esse item. Por quê? Porque ele trata justamente daquele rolzinho que eu falei no começo da aula, daqueles crimes que são inafiançáveis, imprescritíveis e aqueles que são insuscetíveis de graça, anistia. É um esquemazinho básico que você vai pegar aqui bem rapidinho e não vai mais errar a questão. Volta aqui comigo. É assim, ó, vamos lá. Nós temos crimes que são inafiançáveis, tá? Isso aqui você encontra lá dentro do artigo 5º. Quando nós temos os crimes que são inafiançáveis, nós partimos esses crimes no meio e forma outra tabelinha aqui embaixo. Aqui do lado esquerdo, nós temos os crimes que são inafiançáveis e que são imprescritíveis, tá? Imprescritíveis. Pronto. E do outro ladinho aqui, nós temos os crimes que são inafiançáveis e são insuscetíveis, tá? Deixa eu ajeitar aqui, ó, colocar insuscetíveis de graça, anistia e indulto, tá bom? Mas todos são inafiançáveis. Quais são os crimes que são imprescritíveis? Nós temos o ração, é o bizu do ração. O que é o ração? R de racismo e o ação de ação de grupos armados contra a ordem constitucional, tá bom? E aqui entrou, mais recentemente, o crime de injúria racial, tá? Isso aqui é uma atualização lá da lei de crimes de racismo. Já do outro lado ali, nós temos os crimes que são inafiançáveis e que são insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Quais são eles? É o famoso 3T
O 3TH, dentro dos T's que tem aqui, dos 3 T's, nós temos aqui o crime de tortura, tá bom? Então lembra, o crime de tortura, ele é inafiançável, é insuscetível de graça, anistia ou indulto. Não há o que se falar do crime de tortura ser imprescritível, por isso que o item 1 está equivocado, porque ele não é imprescritível, tá bom? Se o item 1 está equivocado, eu já posso eliminar, sabe o quê? Já posso eliminar o item C, porque está dizendo que tudo está correto, e tudo está correto não, tem um que está errado, que é o item 1. Então olha para cá. E o que seria um crime imprescritível? É um crime, basicamente, que o Estado perdeu a função de punir. Existem alguns crimes no Brasil que são prescritíveis, tá? Que depois de um determinado tempo em que o poder público não puniu aquele crime, ele deixa de valer, tá bom? No caso da tortura, tá? Aliás, no caso do racismo, no caso da ação de grupos armados, são imprescritíveis. Independentemente do tempo que aquele crime demorar para ser solvido, ele ainda vai ser um crime, diferentemente da tortura, que tem um tempinho para que o Estado venha a punir, a processar aquela situação. Continuando. Terceiro item, aí, ó. Terceiro item não, é o quarto, que é mais pequeno ainda. Vamos lá. Item 4. A condenação em crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Opa, aqui tá certinho também, eu já adianto para você. Olha para cá. Na maioria dos crimes, principalmente nas leis especiais, saiba que o concursado, o funcionário público que tem um emprego público, que tem um mandato eletivo, se ele cometer um crime, ele se lasca o dobro de que um particular. Bom, se lasca o dobro. Então, tortura, se você cometer como futuro guarda municipal, policial militar, policial penal, policial civil, delegado, PF, PRF, você vai se lascar demais. Porque a tortura é um dos crimes, dos poucos crimes, em que a perda do cargo ela é automática. Cometeu o crime, foi condenado, perdeu total o seu cargo, emprego, função pública, tá bom? Então, já sabe. Desculpa, tá? Cometeu tortura, perdeu o cargo. E além de você perder o seu cargo, você fica ainda o dobro da pena que lhe foi aplicada. Sabe o quê? Interditado. Não vai poder ter mais nenhum tipo de cargo público, emprego, nem muito menos uma função. Como assim, professor? Vamos lá. Eu, tá, Aurélio Marques, sou oficial da Polícia Militar. Eu cometi o crime de tortura. Fui condenado à pena de 6 anos de reclusão. Então, eu vou ficar interditado por 12 anos para qualquer tipo de cargo público, tá bom? Então está corretíssimo nosso item 4. Se eu sei que o item 4 está correto, eu já posso eliminar alguma, sim ou não? O item A fala somente uma assertiva está incorreta e o item B fala duas estão incorretas. Não sei, né? Se o item 3 estiver correto, vai ser o item A. Se o item B estiver correto, vai ser o... Aliás, se a 3 estiver errado, vai ser o item B. Vamos lá. 3. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa. Certo? Errado? Perfeito. É nossa famosa tortura, tá? Nossa tortura discriminatória. Então, nossa resposta realmente é o item A. Somente uma assertiva está incorreta e essa assertiva é a assertiva 1, tá bom? Vamos lá, então, continuando aqui e já batendo nos pontos que nós acabamos de falar. Olha aí. Parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo. Lembra, essa perda ela é automática. Aí você pode me questionar, né? Beleza, professor. A perda é automática, mas se ela não for automática, ela é o quê? Pronto, boa pergunta. Se você pensou isso, você está no caminho muito certo. Se a perda do cargo ela não for automática, ela vai ser motivada declaradamente na sentença. Isso acontece, por exemplo, lá na lei de abuso de autoridade, em que depois de uma reincidência específica, o funcionário público ele pode perder seu cargo. Porém, ele só vai perder o cargo se essa perca estiver declarada motivadamente na sentença. E a gente diz, então, que essa perda do cargo público ela não é automática e sim motivada. Tá bom? Vamos lá. Parágrafo 6º. O crime de tortura ele é inafiançável, não dá para pagar para sair, se lascou-se. Mas ele é insuscetível de graça ou anistia, que é os famosos perdões, tá? É o perdão, né? Um pode ser dado pelo Congresso Nacional e o outro pode ser dado pelo Presidente da República. Parágrafo 7º. O condenado pelo crime previsto nesta lei, qual o crime, hein? De tortura, pelo amor de Deus, tá?
tortura. Iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Pronto, chegamos na parte que eu queria falar. Olha, tu pega esse artigo 7º aqui, esse parágrafo 7º, aí tu tira ele do teu papel, tu enrola, joga no lixo e bota fogo, tá? Por quê? Porque isso aqui foi considerado inconstitucional. Por quê, professor? Poxa, veja bem. No direito, nós temos alguns princípios a seguir, alguns princípios a zelar. Um desses princípios é o princípio da proporcionalidade, da legalidade, da dignidade da pessoa humana. Nesse caso aqui, seria desproporcional, seria ilegal até mesmo eu colocar o regime fechado para todo mundo que cometeu tortura. Por quê? Porque eu não estaria utilizando da igualdade material, aquela igualdade que fala justamente de tratar os desiguais de forma desigual por causa da sua desigualdade. Não é todo mundo que comete o crime de tortura que é um psicopata. Então, dependendo da situação, dependendo do contexto fático que aconteceu aquela situação, pode sim começar no regime fechado, no semiaberto, depende da situação, depende do caso concreto. Já fique por dentro, se você é iniciante, que o direito, qualquer direito, administrativo, penal, processo constitucional, leis especiais, ele é o rei do depende. Então, cuidado com as coisas que falam que alguma coisa é absoluta, que alguma coisa não tem exceção. Existe, existe, mas não é a regra, tá? Paz. Continuando. Artigo 2º. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido no território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Como é que é, professor? Que diabo é isso aí? Simples, irmão, simples. Nós temos aqui, por exemplo, ó, desculpa meu desenho aí, professor de geografia, tá? Mas aqui nós temos o Brasil, tá? O Brasil. E aqui nós temos, por exemplo, a África, tá? Que é a África. Pronto, beleza. No Brasil, tá? Opa, vamos lá. No Brasil, aconteceu aqui um crime de tortura, bem aqui assim, no cantinho. Onde é que ele vai ser punido? No Brasil, tá? Vai ser no Brasil. Se acontecer, por exemplo, um crime de tortura aqui na África, aconteceu bem aqui agora, ó, crime de tortura. Onde é que vai ser punido? Vai ser punido na África, tá? Vai ser punido na África. Beleza. Só que o artigo 2º da Lei 9455, ele traz uma exceção. Qual que é a exceção? Vamos supor que aconteceu um crime bem aqui, ó, no território da África. Em regra, ele seria julgado por lá. A gente nem ia saber. Porém, foi constatado que a vítima, ela é brasileira. O que acontece agora? Tá aqui, ó, artigo 2º. Vai ser aplicada a lei de tortura do Brasil quando a vítima for brasileira. Então, onde é que vai ser julgado esse crime aqui, ó? No Brasil, tá bom? E qual que é a segunda situação? Vamos lá. Na segunda situação, vamos supor agora, tá? Porque caso concreto é assim, você tem que analisar caso por caso. Aconteceu um crime bem aqui, ó, um barquinho, ó, tá? Um barquinho. Esse barquinho aqui, ele é da África, tá? Ele é da África. Só que ele está em águas territoriais brasileiras, tá? Ele está em águas territoriais brasileiras. Nesse caso aqui, se é uma água territorial brasileira, esse local está sob jurisdição, sob cuidados da lei brasileira. Mesmo sendo barquinho africano, inglês, indiano, americano, aconteceu um crime de tortura dentro das águas territoriais brasileiras, que é um local sob jurisdição brasileira, vai ser punido no Brasil. Simples, fácil, direto. Continuando aqui nossas questões. Terceira questão. Nos termos da Lei 9455, que define os crimes de tortura, quando um agente policial submete alguém, presta atenção, ao caso concreto, muito legal, hein? Vamos lá. Quando o agente policial submete alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, a tortura castigo, é possível afirmar que, item A, não há previsão legal de punição penal para aqueles que se omite em face dessas condutas, quando tinham o dever de evitá-las ou apurá-las. Olha que interessante. Perguntinha. Toda tortura, ela só pode acontecer na maneira comissiva, através de uma ação, certo ou errado? Errado. A própria lei trouxe uma exceção, quando a tortura ela acontece através de uma omissão. Caso clássico.
3 policiais em uma delegacia torturam um criminoso dentro da prisão da delegacia. O delegado de polícia vê tudo o que aconteceu, mas não faz nada para evitar. E aí? Esse delegado, ele se omitiu, ele deixou de fazer alguma coisa que era previsto em lei, que era o seu dever legal de agir. Ele vai ser apenado com o quê? Ele vai ser punido por quê? Omissão? Omissão de quê? Tortura, mas não praticou. É aí que tá. A própria lei traz essa situação e diz que aquele que tem um dever legal de se omitir diante da tortura vai sofrer também, vai ser apenado pelo crime de tortura. E aí que vem a interdisciplinariedade. Primeira coisa, existe crime de tortura na modalidade omissiva? Sim, já batemos. O crime de tortura na modalidade omissiva é hediondo? É equiparado a hediondo? Não é equiparado a hediondo. Todos os crimes de tortura são apenados com reclusão? Não, porque o crime de omissão, tortura omissiva, é apenado de reclusão. Beleza? Oh, meu Deus do céu, anota isso aí, pelo amor de Deus. Então, há sim previsão, tá? Item A está equivocado. Item B. O crime de tortura é inafiançável. Bateu. Insuscetível de graça de anistia. Bateu. Cabendo, contudo, o benefício da anistia. Opa! Não. Eu li sem querer. Foi errado aqui, né? O crime de tortura é inafiançável? Sim. É insuscetível de graça? Sim. Cabendo, contudo, o benefício da anistia? Não. Não cabe nem anistia, nem graça, nem indulto. Olha o item C. A condenação acarretará a perda do cargo. Beleza. Função ou emprego público e a interdição para o exercício seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. E aí? Copiado e colado, tá? Ctrl C, Ctrl V. Olha o item D. Sendo o crime cometido por agente policial, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Opa! Então temos aqui duas coisas novas. Temos a situação da tortura omissão, que nós vamos tratar também, e a situação da tortura, aliás, dos aumentos de pena, né? Colocar aqui, dos aumentos de pena. Vamos tratar também, tá? Muito, 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 muito importante. Vem comigo. Parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Lembra, isso daqui não é hediondo, tá? Muito importante lembrar, não é hediondo. Parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10 anos e se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Aqui nós temos uma modalidade que nós chamamos de qualificada, tá? Vamos lá. Aumentos de pena do crime de tortura. Aumenta-se a pena de 1/6. O que é 1/6? É assim, ó. 1/6 até 1/3, tá? Não esquece isso aqui. Primeiro, se é cometido por agente público, se o crime é contra criança, gestante, deficiente, adolescente ou maior de 60. Lembra, é maior de 60 anos. Cuidado! Recentemente, né, uma das alterações do Código Penal foi justamente sobre o crime de extorsão mediante sequestro, aliás, extorsão, né? Desculpa. Aliás, de estelionato, perdão. De estelionato, que agora tem uma majorante, tem um aumento de pena para pessoas maiores de 70 anos. Bom, nesse caso aqui da lei, não confunda, tá? Porque você aí pode estar estudando muito penal e aí pode acabar confundindo. Aqui são 60 anos, é importante. Vamos lá. Terceiro, se o crime é cometido mediante sequestro. Dá até para resumir isso aqui, ó, num esqueminha aí no seu caderno. Aprende a fazer comigo? Vamos lá. Vamos lá, vou fazer devagarzinho, ó. Nós temos aqui, ó, aumento de pena. Coloca assim no seu caderninho, ó. Aumento de pena. E aí você coloca assim, ó 1/6 a 1/3. Aí você faz assim, ó. Vamos lá. E aí você vai colocar aqui para ficar bem resumido e conseguir entrar melhor na sua mente. Isso aqui é uma estratégia boa, tá? Vamos lá, primeira coisa. Se é cometida por agente público. Boa. Segundo, se é contra criança, adolescente, né? Então coloca assim, ó, ECA, coloca o pessoal do ECA, coloca o pessoal que é idoso, que é mais de 60 anos, coloca o pessoal que é PCD, tá? Aí coloca assim, ó, gestante, o que mais? E só, tá vendo? Diminuiu bastante, não foi não? Diminuiu. Mas, e mediante sequestro. Pronto, tá massa demais.
Parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, que nós já sabemos, função em emprego público, e a interdição pelo dobro da pena aplicada, beleza? Então, batemos aí o aumento de pena e batemos também aí acerca da tortura omissiva. Quarta questão. Carlos brasileiro está preso nos Estados Unidos pela prática de um crime em solo americano. Preste atenção, tá? Carlos, ele é o quê? Ele é BR, tá bom? E ele está punido, ele está preso aonde? Em solo americano, não é no Brasil. Por ser negro, é submetido a grave sofrimento mental, mas não a sofrimento físico, imposto por funcionários da penitenciária americana na qual se encontra custodiado. Nesse contexto, é correto afirmar que o comportamento praticado pelos funcionários da penitenciária configura pela lei brasileira crime D. Aqui você já sabe, é uma tortura. Então, item A, C está equivocado, item D também. Mas é uma tortura que vai ser julgada no Brasil ou não? Qual que era o requisito para que seja julgado no Brasil quando não acontece no Brasil, no território? É quando acontece sobre local, sobre jurisdição brasileira, ou a vítima ela é brasileira. E aqui nós temos a situação de tortura discriminatória, que é justamente que ele foi torturado, teve sofrimento mental porque ele é negro, tá bom? Então, nossa resposta é o item B de bola. Tortura que poderá ser julgada no Brasil. Continuando. Nós já lemos isso aqui, agora, quinta questão. Vamos lá. Vamos lá. A conduta de submeter uma vítima com 61 anos de idade, sob seu poder, com emprego de violência a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal, constitui. Vamos lá. Primeira coisa, é tortura ou não é? Tem emprego de violência. Bateu o requisito. Intenso sofrimento físico. Bateu o requisito. Castigo pessoal, bater requisito. Aqui está aparecendo o quê? Uma tortura, castigo. E aí ele coloca aqui, ó, que uma pessoa tem mais de 61 anos. Vamos lá. Item A, conduta atípica, por se tratar de exercício regular da curatela. Pelo amor de Deus. Só porque você cuidou de uma velhinha não quer dizer que você pode bater nela. Item B, crime de lesão corporal acumulado com maus tratos. Nananina não, tá? Lesão corporal, nada ainda não. Pode acontecer lesão corporal, porém, por causa da finalidade, tá? Olha a finalidade, ó. Forma de aplicar castigo pessoal torna-se, então, uma tortura pelo princípio da especialidade lá do conflito aparente de normas penais. Olha o item C. Crime de tortura com causa de aumento de pena. E o item D. Crime de tortura na modalidade simples. E aí, é simples ou vai ter um aumento de pena? Vai ter um aumento de pena. Olha pra cá, ó. Olha pra cá. Opa, vamos lá. Olha pra cá, ó. Cadê? Peraí, deixa eu achar aqui. Olha pra cá. Aqui. Maior de 60 anos. O cabo tem quanto? 61. Então, nesse caso aqui vai ter um aumento de pena de 1/6 a 1/3. Tá bom? Então, nossa resposta... Volta pra cá, peraí. Nossa resposta é o item C, crime de tortura com aumento de pena. Seja concursado, eu tirei, e você também. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá bom? Não esquece de novo, deixa teu like, é rapidinho, não tem esforço nenhum. Deixa teu likezinho, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, no grupo do Telegram, diz que aula massa. Deixa teu comentário aqui para me saber se você gostou realmente. Me deixe esse feedback para que eu me motive mais ainda a trazer conteúdo para você de forma gratuita e com muita qualidade, tá bom? Então, eu fico por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Eu sou o professor Eno Marques. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tamo junto!